Narrador: Camões, eu épico, narrador onisciente, Vasco da Gama, narra a história de Portugal, narrador protagonista. Inês de Castro. Inês de Castro era uma nobre galega. Ela estava apaixonada por Dom Pedro, filho do rei Dom Afonso IV, mas ele já era casado com a princesa Constança, cujo tiveram vários filhos. Após a morte de Constança, Dom Pedro, futuro rei de Portugal, queria selar seu amor fazendo de Inês a rainha. Mas por razões políticas, seu pai, rei Dom Afonso, não deixou eles se casarem. Quando o príncipe precisou viajar, seu pai aproveitou a situação mandando matar a Inês. Mas quando o príncipe volta e fica sabendo do ocorrido, ele manda desenterrar e vestir a Inês, assim dando a ela o título de rainha e obrigando seus súditos a beijarem suas mãos. O Velho do Rastelo. Enquanto a navegação de Vasco da Gama deixava o porto de Belém, o Velho do Rastelo, elevando sua voz, manifestou sua objeção à viagem às Índias. O velho chama de vaidoso aqueles que, por cobiça ou ânsia de glória, por sua audácia ou coragem, se lançam às aventuras ultramarinas. Sua oposição pode ser interpretada como uma mentalidade oposta ao expansionismo e às navegações, que representavam o interesse da burguesia e da monarquia. Gigante Adamastor. Adamastor, um dos gigantes filhos da terra, apaixonou-se pela Nereida Tétis. Não correspondido, tenta tomá-la à força, provocando a cólera de Júpiter, que o transforma no Cabo das Tormentas, personificado numa monstruosa figura lançada nos confins do Atlântico. No meio da viagem, as naus do Vasco da Gama tiveram que passar pelo Cabo das Tormentas, que jogava ventos e tempestades para afundá-los e matá-los. Na Ilha dos Amores, os portugueses marinheiros podem encontrar todos os tipos de alimentos naturais e encontrar as lindas Nereidas, irmã de Tétis. Durante um banquete, a ninfa Sirena canta as profecias da Lusa e sobre as frutas do Oriente. Depois disso, Tétis leva Vasco da Gama ao topo de um monte e apresenta a máquina do mundo, uma fábrica de cristal e ouro, que só os deuses tinham acesso para usá-los, mas Tétis deu o acesso para os portugueses. Tétis descreve a máquina do mundo e prediz fatos de fama e prêmios aos portugueses. Depois de um descanso, os portugueses voltaram a Lisboa. Uma epopeia. Epopeia é um poema amplo cuja narração descreve e relata ações heróicas ou acontecimentos grandiosos. Pode ser também um poema épico baseado em relações históricas entrelaçados com a lenda, o maravilhoso ou a mitologia. Quem é o herói da narrativa? Vasco da Gama é o herói, já que a obra Os Lusíadas narra sua viagem até as Índias. Contexto histórico do classicismo em Portugal. Contexto histórico do classicismo. Crise da igreja, humanismo, antropocentrismo, expansão marítima, mercantilismo e invenção da imprensa. Contexto histórico do classicismo em Portugal. O marco inicial foi a chegada do poeta Francisco de Sá de Miranda a Portugal. Ali, inspirado no humanismo italiano, trouxe uma nova forma de poesia. No entanto, foi a partir de Luís de Camões que a literatura portuguesa ganha notoriedade. O classicismo em Portugal permaneceu até 1580, ano da morte de Camões.